Bom, enquanto vai estabilizando, acho que eu vou fazendo os agradecimentos, né? Eu, eu agradeço em primeiro lugar ao professor, ao mestre Sim, né? O Sim Soon Hock de Singapura, que fez com a gente, que fez comigo, né? Esse projeto. E aí os tradutores também, a Lúcia Helena Nobre Souza e ao Kien Ten Lin, e aos grupos de estudos sobre o tal, os grupos de estudos do mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que sempre deram uma força também para esse trabalho. Então, agradecimento a todo mundo aí. Muito bem. Agradecimento aí ao pessoal que está acompanhando. O professor Luiz Sim, falou que está tudo funcionando bem por lá. Então, maravilha, gente. Valeu, Marcelo. Bom, se vocês estão acompanhando bem aí, acho que o problema aqui é comigo, né? Eu mudei de lugar aqui, né? Acho que para fazer transmissão com outra pessoa junto, eu vou ter que voltar no lugarzinho que eu estava. Porque daí quando eu fiz sozinho ontem, aí ficou bom, né? ficou estável, né? Mas vamos É. lá. Bom, mas enfim, tá Bom, travando um esse é pouquinho mais. só, tá de boa. Tá. Então vamos começar aí nosso estudo semanal dos analetos aqui, analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Rock, Singapura. Então, eu acho que eu já vou aqui para a primeira frase, Carolina. Tá ok? Ok. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aquela manobra tradicional. Marcelo diz: aqui está bom os dois. Maravilha. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a apreciação. Esse aqui é o trecho, né, do chinês tradicional, né, o que chega até nós, no século XX. Então a gente vai aqui, passamos ali para o pinyin, a gente usa esse sistema de transliteração, e aqui, né, para quem está assistindo pela primeira vez, alguma coisa assim, opa, esbarrei aqui no botãozinho, mas faz parte, dizem que é assim, né? Então vamos lá. Kong Sun Chao, do país de Wei, perguntou a Zikong: com quem Johnny aprendeu? Zikong respondeu: o caminho de Wan e de Wu não caiu por terra, está no coração dos homens. As pessoas virtuosas registram o que o caminho tem de grande. As pessoas não virtuosas registram o que ele tem de pequeno. Não há quem não tenha dentro de si o caminho de Wan e de Wu. Sendo assim, com quem o mestre não aprenderia? Como teria um único mestre? Bom, antes de explicar essa frase, o mestre Sim fez uma observação que o Gongsun, ele chamou Confúcio de Zhongni, que na verdade esse é o nome do Confúcio, né? Então ele não chamou o Confúcio de mestre ou de professor, porque esse Gongsun, ele não era aluno do Confúcio. Então ele perguntou, com quem Zhongni aprendeu? Né, ele chamou o Confúcio pelo nome dele. Bom, essa é só uma observação. Agora explicando as frases, essa frase, os reis Wan e Wu eram dois homens santos do passado. O tal que o Confúcio aprendeu era o tal de Wan e de Wu, que era o tal da natureza humana. Por isso, Zigong, que era discípulo de Confúcio, respondeu para essa pessoa: o tal do rei Wan e do rei Wu não caiu por terra, ele está no coração dos homens. Porque esse tal é o tal da natureza humana. Basta que a natureza humana exista nas pessoas para que aqueles que são virtuosos consigam observar o que há de grandioso em cada pessoa. Já quem tem pouca virtude só irá conseguir
conseguir ver aquilo que é restrito, que é pequeno, que é mesquinho. Mas não interessa se você vê aquilo que é grandioso ou aquilo que é mesquinho. Tudo isso ainda é o tal do Rei Wan e do Rei Wu. Então, Zigong disse que o seu professor, o Confúcio, aprende com esse tipo de pessoa, aprende esse tipo de coisa com cada um, com cada pessoa. Ele consegue ver tanto a parte grandiosa das pessoas quanto a parte mesquinha delas. O tal não está só no céu, não está só na terra, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um santuário, ou dentro dos homens santos, mas em todas as coisas e em todas as pessoas. É preciso ter sabedoria e virtude para conseguir observar as pessoas ao ponto de enxergar o que é grandioso nelas, e enxergar também a parte mesquinha delas. E aí você tem o tal completo da natureza humana. Então, o meu professor, o Confúcio, ele aprende assim. Ele não tem um mestre único. As pessoas virtuosas conseguem ver a grandiosidade do tal em todas as pessoas. E as pessoas que não têm virtude veem apenas a parte mesquinha das outras pessoas. Por exemplo, Gandhi. Há filósofos e políticos que conseguem ver aquilo que é grandioso no Gandhi. Uma pessoa comum consegue ver a parte insignificante do Gandhi. Um hinduísta pode conseguir ver nele um bom seguidor do hinduísmo e pode não conseguir ver a grandiosidade do Gandhi. Os muçulmanos conseguiram ver a grandiosidade do Gandhi porque ele os abarcou, os tolerou e permitiu que eles tivessem liberdade e independência. Bom, o tal do Rei Wan e do Rei Wu existe em todas as pessoas. Se você tem virtude, você consegue ver aquilo que é grandioso dentro de cada um. Se você não tem virtude, então você olha para as pessoas e acha que elas são pessoas comuns, que só comem e, no máximo, fazem boas ações. Uma pessoa que tem sabedoria, quando encontra o Dharma é o que eles chamam que é o conhecimento, o ensinamento. Então, quando essa pessoa encontra o Dharma, ela pode salvar o mundo. Uma pessoa sem sabedoria, quando encontra o Dharma, ela acha que esse Dharma pode salvar ela mesma. É isso. Ela só consegue ver a parte pequena. Por isso, onde está o tal? Não se vê, mas ele está em todos nós. E se você não elevar a sua virtude, não elevar a sua sabedoria e não buscar o aprendizado, não interessa o quanto você olhe, você só verá a parte mesquinha. Você não verá a parte grandiosa. Quando olhamos para os brasileiros, são só brasileiros, não tem salvação. Quando ele, o mestre Sim, olha para os brasileiros e ele vê que os brasileiros ainda podem salvar o mundo. Muitos brasileiros não conseguem ver isso, mas a visão do mestre Sim é diferente. Quando o Chenran é o nome do mestre Sim. Quando Chenran veio para o Brasil, disse que depois de 300 anos o Brasil se tornaria um mundo de grande harmonia. Ele conseguiu ver isso. E nós? Nós conseguimos ver isso? Isso é o tal dos homens santos. Não é qualquer pessoa que consegue explicar. Um filósofo não necessariamente consegue explicar. Um aprendiz do confucionismo, se não tiver uma virtude e uma sabedoria elevada, também não consegue explicar. É preciso ter um ótimo professor para conseguir sentir isso. Bom, então a explicação do mestre Sim, ela vai até aqui. Eu fiz um comentário sobre a frase, sobre a explicação, eu vou contar para vocês.
Há conhecimentos que nós aprendemos a partir da cabeça, né? A partir do intelecto. E há conhecimentos que aprendemos a partir da nossa alma. Há informações que nós não necessariamente entendemos, mas principalmente sentimos. Então esse caminho, né, esse tal, ele está no coração das pessoas. Todos nós temos esse caminho e podemos sentir. As pessoas mais virtuosas tomam atitudes pensando no que será melhor para todos. E as pessoas mais mesquinhas tomam atitudes pensando no que será melhor para si mesmas. Opa, deu uma travadinha. Vamos esperar um pouquinho. Só mais um minutinho, que deu uma travadinha. Opa, só aguardar um minutinho, tá, gente? Temos uma travadinha. Opa, aqui. Pois é. Vamos só aguardar um minutinho. Opa, vamos fechar aqui, né? Só aguardar um momentinho. Carolina já deve estar voltando aí. Então, até ela voltar, eu vou dar meu pitaco aqui. Então, daí ela termina, né, ou reinicia o comentário dela. Enquanto isso, eu vou fazer o meu aqui comentário. Então aqui, ó, a gente vocês podem perceber aí, se eu conseguir ficar bem quietinho aqui. Vamos lá. Opa, aí. Então, o aprender o tal aí, né, no caso. O que está sendo traduzido por aprender aí é esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É esse daqui, ó. Opa, olha lá. É esse daqui. Shui, né? Vamos lá, cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Shui. Então, esse é traduzido pelo aprender aí. Traduzido por estudo. Esse daqui, como a gente já destacou nos estudos anteriores, esse daqui ele é digamos assim, um Hanzi bem, assim, de uma importância bem grande dentro do pensamento do Confúcio, né? Principalmente do Confúcio. A gente acha isso nos outros pensadores contemporâneos ao Confúcio, né? Século IV, ali mais ou menos antes da nossa era, a gente vê o pessoal usando isso daqui, né? O Xunzi, né? O mestre Xun, é alguém que explora bastante isso aqui também. Né? O Mêncio, o mestre Man também. E no Confúcio, a gente vê ali, vamos dizer assim, a base até onde a gente sabe, né? Então, isso aqui é um conceito bem importante mesmo. Esse aprender, esse estudo, ele tem que ser, vamos dizer assim, pensado da maneira ampla e contextualizada e tudo mais, né? Ver o que ele está chamando de aprender, o que ele está chamando de estudo, né? Assim, toda a explicação que o mestre Sim deu, assim, né? A gente precisa refletir, vamos dizer, a partir do que ele aponta para a gente fazer uma abordagem legal desse conceito aqui do Shui, ou estudo, aprender,
né? Dependendo, o pessoal traduz por aprendizagem também. Então, isso aqui é muito... Outra coisa aqui, ó, Johnny, é esse aqui, ó. Johnny. O tal, traduzido aqui, né, por caminho, geralmente por caminho, curso, por aí vai. Outra coisa aqui que é legal de destacar é o que está no último aqui da frase aqui, ó, mestre, traduzido por mestre, como teria um único mestre? Então aqui, traduzido por mestre aqui, tá? Assim, é importante destacar, como eu já destaquei nos outros estudos anteriores, o Xi aqui, ele pode ser traduzido por mestre, ele pode ser traduzido por professor também. Acho que aqui cabe também professor, né? Alguém que se especializou em alguma área e que pode ensinar alguma coisa sobre aquela área que a pessoa se especializou, né? Aqui tem a ver com o comandante do exército, né? No sentido mais antigo, vamos dizer assim, né? Aqui em cima também, ó, Fuzi, também está relacionado ao Confúcio também. Tanto esse aqui, Junli, como Fuzi, eles estão usando esses termos para falar do Confúcio, tá? Ó, deixa eu ver aqui de novo. Aqui a gente tem a negaçãozinha, ó, tá vendo? Pu, né? Que eu destaquei nos estudos anteriores aí também. Vale dar uma olhadinha lá e ver como é que funciona esse, esse tipo de negação na, nas frases, né? Diferente em comparado com o U, que é o outro tipo de negação. Então vejam como é que funciona aqui, ó. Puxo, como seria, tenta imaginar como seria, como é que seria uma frase aqui com o U, shue, sabe? Então é legal vocês voltarem nos outros estudos e ver como é que ficaria, né? Para a gente ir entendendo a construção da frase devagarzinho, né? Cada estudo, né, pelo menos do meu ponto de vista, a gente né, sempre ressaltando, destacando, voltando sempre nesses, né, no meu caso aqui, sempre insistindo nesses termos aí, né? Porque daí devagarzinho a gente vai vendo como eles vão aparecendo, reaparecendo, como que eles vão sendo discutidos né, no decorrer aí do, vamos dizer assim, dos analetos, vamos dizer assim, né? Do decorrer que a gente vai correndo frase por frase, aí a gente vai vendo como é que eles vão aparecendo junto com quais outros Hanzi. Hanzi, geralmente o pessoal traduz por ideograma, caractere, sinograma, etc, etc. Tá, gente? Só dando esse, né, meu pitaco vai ficando por aqui. Né? Só queria né, destacar na onde que estão, né, para a gente começar, como é que eu vou dizer assim, ir devagarzinho, se localizando, né, identificando cada conceitinho, cada coisinha, cada devagarzinho, né, aí chega no final a gente já está por dentro de várias coisas aí, né. Então, olá Carolina. Olá, a internet caiu aqui, deu um probleminha, mas já resolveu. Sim, muito bem. Então, você quer começar de novo o seu comentário? O meu pode ser, que eu parei meio que. É porque é curtinho, na verdade. Eu vou começar, senão vai ficar descontextualizado, né? Você tá na primeira frase ainda, né? Sim. Tá. Bom, o meu comentário sobre a frase do mestre é que existem conhecimentos que nós aprendemos a partir da nossa cabeça, né, com o intelecto. E há conhecimentos que a gente aprende a partir dos nossos sentimentos, né, a partir do que a gente chama da nossa alma. E há informações que nós não necessariamente entendemos, mas nós principalmente sentimos. Então, esse caminho, né, esse tal, ele está no coração das pessoas. Todos nós temos esse caminho e podemos sentir.
As pessoas mais virtuosas, elas tomam atitudes pensando no que será melhor para todos. E as pessoas que têm menos virtude, elas tomam, né, as mais mesquinhas, elas tomam atitudes pensando no que será melhor para elas mesmas, né? Mas enfim, todos estão fazendo o melhor que podem conforme a sua própria visão de mundo. Então, nesse sentido, que na minha opinião, o mestre queria dizer que o caminho do rei, o tal do rei Wan e do rei Wu, ele tá no coração de todas as pessoas, né? Então, tanto os virtuosos quanto os mesquinhos, todos têm esse caminho dentro do seu coração. E assim é possível aprender com cada pessoa. Por isso, o Confúcio, ele aprendia com todos. Cada pessoa era um mestre para o Confúcio. E isso fez com que ele se tornasse um ótimo professor. O meu comentário fica até aqui. Muito bem. Então a gente, bom, eu já fiz o meu comentário, então acho que a gente já pode passar para a próxima frase. Pode ser. Tá. Vamos lá, então. Muito bem. Então temos aqui Ah, que legal a que você nossa. colocou as duas. Sim. Vamos lá, então. Confúcio disse: no que se refere à benevolência, não se pode declinar de sua busca, nem devido ao mestre, entre parênteses ali, professor. Aí, numa segunda tradução aqui de baixo, Confúcio disse: na busca da virtude, não temas superar teu professor. Bom, a explicação do mestre Sim para essas frases, ele fala que quando se fala de benevolência ou virtude, a maior parte das pessoas considera isso como uma virtude de benevolência. Primeiramente, ele fala que nenhuma das. Só um pouquinho. A referência de Wen e Wu tem algum significado histórico? Uma pergunta do Marcelo. Provavelmente tem, Marcelo, mas eu não sei. Posso perguntar para o mestre. Posso fazer essa pergunta para o mestre. Mas aí na próxima live eu respondo. Você sabe, Carlos? Vamos continuar o comentário, aí depois eu volto nessa questão. Tá. Bom, em relação a essas duas frases de agora, o mestre, primeiramente, ele falou que tem as duas frases, elas têm problemas de tradução. Quando se fala de benevolência ou virtude, a maior parte das pessoas considera isso como uma virtude da benevolência. Mas Confúcio se referia a buscar o tal da benevolência. Naquela época, Confúcio usava o termo benevolência como um símbolo do tal. Então, não era simplesmente benevolência, né, simplesmente bondade, mas sim o ponto de partida do tal, que é a benevolência. Se Deus é amor e se você busca o amor, então você não deve ser humilde. Quando você busca o tal da benevolência, você não precisa ser humilde em relação ao seu professor. Mas o que quer dizer ser humilde em relação ao professor? Quer dizer que, na busca do conhecimento, o professor pode ter mais conhecimento e mais virtude do que os seus alunos. Então, os alunos, sim, eles devem ser humildes em relação a ele. Mas quando um aluno está buscando o tal da benevolência, que todos devem buscar sempre, ele não precisa ser humilde, mesmo em relação ao seu professor. Os ocidentais dizem: eu amo o meu professor, mas eu amo muito mais a verdade. Porque a verdade é algo que qualquer pessoa precisa buscar. Na busca da verdade, não é preciso ser humilde. Quando se fala de humildade aqui,
significa que você é mais envergonhado, que você não se arrisca. Humildade não seria uma submissão, mas sim um autorrecolhimento. Porém, na busca do tal da benevolência, você não deve ser acanhado. Por exemplo, um esportista. O professor que treina um esportista espera que ele se eleve a todo momento. Então, nesse aspecto, esse esportista não deve ficar acanhado em relação ao professor. Bom, vai até aqui a explicação do mestre Sim. Eu não tenho comentário sobre essa explicação, assim, para mim ficou bem tranquilo. Muito bem. Só voltando então à pergunta do Marcelo, a referência ao An e o U tem algum significado histórico? Sim e não. Depende. Se esses personagens, eles são... Depende do quanto de fonte histórica que a gente tem para dizer se esses personagens têm existência histórica ou não. Mas isso, do ponto de vista deles, da época deles, aí da época que o Confúcio fala, isso não é porque ele está querendo passar ali, não é tão importante, né? No caso do Zhuangzi, por exemplo, é mais explícito ainda, né? Ele não está muito interessado assim se o pessoal existiu ou não, né? Ele está interessado em o que a mensagem, na mensagem que ele está querendo passar, e usando essas figuras aí, né? Vamos dizer assim, né? Que não são figuras assim, não são, eles são grandes, se não é algum imperador, é um grande líder de alguma coisa que, sabe, que alguém fez de muito grande, muito importante no passado. Então, aí é uma pergunta, vamos dizer assim, complicada de responder, viu, Marcelo? Tipo, histórico, sim, mas mas tem vamos dizer assim, que dependendo dos outros personagens que for aparecendo, que eles forem usando, né, outros nomes que eles forem usando nas frases e tudo mais, tem personagem que, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que são mitológicos. Então tem um uso do que a gente chama de mitologia. Eles usam o que a gente chama de mitologia nas frases. Então eles não estão só vamos dizer assim, eles não usam só da história ou só da filosofia, entende? Nessas frases, nessas discussões deles, eles usam também o que a gente chama de mitologia. Então essa pergunta aí, ela é complicada de responder assim, sabe? Dar uma resposta assim categórica, né? É isso, né? Então a gente pode ir explorando um pouco mais isso daí nos outros estudos, né? Ver direitinho, aí a gente dá né, uma resposta mais satisfatória, né? Mas assim, via de regra, é uma abordagem complicada esse aspecto aí, né? Então, meu comentário, minha resposta para sua pergunta no momento é essa. Agora, Eu vou comentário sobre... perguntar pro... Perdão, pode Pode continuar. falar. Não, eu só queria dizer que eu vou perguntar essa semana para o mestre Sim, se ele tiver alguma questão, alguma explicação assim mais embasada daí, que ele já estudou isso há muito tempo, né? E talvez tenha essa profundidade para saber o que se trata. Pois é, eu Aí eu julgo trago na que próxima. seria mais assim, do meu ponto de vista, seria bem legal ouvir primeiro o que ele tem a dizer, né? A resposta dele assim mesmo, né? Então Uhum. eu passo a bola também. Temos mais comentários aí? Até porque não houve Marcelo, separação de razão e mito. Bruno, como é que é? Até porque não Até houve por... separação de razão e mito, né? Pois é, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta, Bruno, e ver o que você acha. Houve separação de razão e mito na Grécia Antiga?
Você acha que houve isso também? Você acha que houve isso na Grécia Antiga? O que você acha? Ele Digo, falou de como na como na Grécia Grécia Antiga? Antiga. Então também era misturado. Então, assim, até onde o pessoal discute hoje em dia aí, essa separação da razão e mito na Grécia Antiga, o pessoal hoje em dia eles estão descartando essa interpretação, viu, Bruno? Eu não sei se você vai concordar com o pessoal de hoje aí também, porque o que eles estão explicando no lugar? Em vez de uma separação de razão e mito na Grécia Antiga, você teria ali uma ocultação do mito. Eles fizeram uma ocultação do mito. E tem outra ainda. Tem outra linha que fala o seguinte, que não teve essa ocultação do mito e nem separação da razão de razão e mito na Grécia Antiga. Você teve uma ocultação do mito na modernidade. Então é uma outra pegada aí que eu não sei o que você me diria desse rolo todo aí, né? Eu acho interessante saber o que vocês pensam aí desse rolo aí, né? Vamos dizer assim. Então, acho que vamos passar para a próxima frase, senão a gente vai ficar só nessa. Eu vou ficar cansando vocês aí. Pode ser, Carol? Tem uma travadinha. Pode ser, Carol? Sim. Sim. Vamos lá, então. Outros comentários, pessoal? A separação harmonia de Wan e Wu também é controversa. A separação, É, harmonia em EU também é controversa. eu posso levar isso para o mestre sim também, né? Essa questão também. Pois é, professor Luiz, eu também teria assim algo a dizer, né? Essas tipos de pergunta eu acho legal, né, saber o que o mestre sim, como é que o que ele tem a dizer, sabe? Acho interessante, né, ver o ponto de vista dele, e daí sim eu, por exemplo, dar meu comentário assim mais detalhado, né, vamos dizer assim, né? Mas realmente tem isso daí também, né? Tem essa controvérsia, tudo mais, né? Além dessa do mito também que o Bruno também já destacou pra gente. Bom, vamos para a próxima frase aqui então. Vamos lá. Confúcio diz: alguém com quem eu poderia falar que não recuaria seria Hui. Bom, a explicação do mestre sim. Primeiro, o que significa este termo falar? Confúcio disse: com quem eu poderia falar? Este falar significa toda a educação de Confúcio, ou seja, Yan Hui não era preguiçoso em relação a nada que o Confúcio falava, e ele colocava tudo em prática. Só o Yan Hui era assim. Todos os outros ouviam a educação ou a orientação de Confúcio e, mesmo quando estavam aprendendo, ainda eram um pouco preguiçosos. O único que não era preguiçoso era o Yan Hui. O termo não recuar, né, ele não recuaria, ele está errado, a tradução está incorreta. O verdadeiro significado dessa frase é: Confúcio disse, a única pessoa com quem eu falo e que não tem preguiça de realizar, né, não tem preguiça de colocar em prática aquilo que eu falo ou aquilo que eu ensino, é o Yan Hui.
Mas por que o Confúcio falava do Yan Hui? Porque o Yan Hui era alguém realmente muito virtuoso, que tinha muita sabedoria. E o mais importante, o que quer que o Confúcio falasse, ele ia logo aprender e colocar em prática. Bom, aí eu fiz um comentário sobre essa frase, né, do Confúcio e sobre a explicação do mestre. É assim, o Confúcio ele dava todo o seu ensinamento conforme o nível de cada aluno, né? A gente já conversou sobre isso nas outras frases. Né? Ele ensinava todos aqueles que queriam aprender e ensinava conforme o nível de cada um. E se essas pessoas elas não colocavam aquilo em prática, era por preguiça, segundo, né, de acordo com essa frase. Exceto Yan Hui, que nunca tinha preguiça de colocar em prática aquilo que aprendeu. Bom, e hoje, aqui no Brasil, por que não colocamos em prática aquilo que aprendemos? Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Daí eu fiquei pensando assim, eu levantei duas hipóteses, né? Podem ter várias, né? Várias questões envolvidas. Eu levantei duas relacionadas à confiança. Uma delas seria a desconfiança e outra seria a falta de autoconfiança. No caso, né, de não colocar um ensinamento em prática devido à desconfiança, às vezes, até que no Brasil a gente tem um ditado assim, às vezes, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, até que ponto você vai, às vezes, confiar num profissional que tem, né, uma conduta desse tipo, né, de falar para as pessoas fazerem aquilo que ele mesmo não faz. Então, se você aprende, depois será que você vai colocar, aplicar isso na sua vida? Né? Então, você desconfia daquela pessoa que passou aquele ensinamento. E a outra questão que às vezes nós não colocamos em prática é a falta de autoconfiança. Então, na nossa sociedade, nós, de modo geral, somos levados a seguir um padrão, né? Um padrão de vida, um padrão de consumo, um padrão de relacionamentos, um padrão de religião, um padrão de escolaridade, um padrão de profissão, né? Um padrão de se vestir, de se locomover, de se alimentar. É como se fosse um currículo oculto da nossa sociedade, né? Ninguém fala sobre isso, mas as pessoas, de modo geral, elas esperam que você se comporte, né, conforme esse padrão. Porém, nem sempre esse padrão é coerente com uma boa qualidade da vida das pessoas, né? Aí quando a gente vai estudar, quando a gente vai aprender um pouco mais sobre novos padrões, então você tem que ser muito autoconfiante para conseguir colocar isso em prática, né? Porque existe essa pressão do padrão, né? Eu vou dar só, por exemplo, tem vários exemplos, né? Por exemplo, vai que você decide se tornar vegetariano e você faz parte de um grupo de pessoas que a base dos encontros é churrasco, né? Essas questões culturais, né, que estão dentro desse padrão. Então, o quanto de autoconfiança você tem que ter para colocar um novo padrão, né? Você tem um ensinamento e você vai colocar em prática, mas ele vai contra uma série de padrões. Outro exemplo, às vezes você quer ir para o trabalho a pé, ou ir de bicicleta, ou quer usar um transporte coletivo tendo o carro em casa. Você também está quebrando um padrão, né? É um desafio. E até outros, tipo, por exemplo, sei lá, usar saia comprida, né, para as mulheres. Às vezes é difícil, às vezes. Então, tem vários padrões da sociedade e tem padrões internos também, que às vezes a gente, né, às vezes a gente não coloca algumas coisas em práticas devido a esses padrões tanto externos quanto internos que a gente tem dentro da gente. Fazer esse grupo de estudos dos analetos, a gente está quebrando um padrão também, né, Carlos? Porque não é algo assim tão normal, não sei. Eu diria Mas, que você não vê todo dia por aí, né? Você não encontra muito fácil, né? enfim, esse é o meu comentário. Meu comentário vai até aí. Muito bem. Temos mais um comentário aqui. O Você quer Marcelo. ler? Pode ser.
Vi um filme que tem aquele destino trágico do discípulo de Confúcio. Ah, é, o Yan Hui, ele faleceu jovem, né? Ele, tem uma frase que ele fala sobre isso, que ele tinha um corpo mais frágil, uma saúde bem frágil, embora fosse um discípulo de muita virtude. Bom, da minha parte, eu diria que, né, acho que o filme aí do Confúcio que o Marcelo lembrou a gente aí, ali já é uma grande fonte de controvérsia já, porque ali o que aparece no filme são as escolhas que os chineses fizeram, né, de quem produziu, de quem idealizou o filme e tudo mais, porque, né, vou dar um baita do spoiler aqui agora. A gente tem um trecho ali que é assim, que é muito assim, é super marcante no filme. Ele é um negócio ali que, por exemplo, eu quando eu assisti, eu falei, nossa senhora, eu falei, que legal, né? Que máximo, que sensacional, maravilhoso ver os caras ali, né? Que é o encontro do Confúcio com o Lao Tzu. Então, esse encontro aí, geralmente, onde você lê isso daí? Você não lê no Analeto, você não lê no Tao Te Ching, você não lê, você não vai achar lá, né? Você acha isso aí nos registros históricos do Sima Qian, que foi escrito, sei lá, uns 400 anos mais ou menos depois. E o Sima Qian não fala de onde que ele tirou aquilo lá. Entende? Então, o que está no filme ali, eles pegaram, né, penso eu que pegaram de lá. Mas, assim, é um assunto que a gente não teve solução ainda, né? A gente não sabe nem se o Laos existiu historicamente, né? A gente só tem fontes para afirmar que o Confúcio existiu historicamente, né? Mas o Laos a gente não sabe, né? Muito menos se eles se encontraram para tomar um chá junto, né? Então, tá mais uma controvérsia aí para vocês, né, debaterem aí e ver o que a gente, se a gente chega a alguma conclusão, se isso é um assunto para a gente debater realmente. Enfim, né? Acho que a gente está com 45, um pouco mais de 45 minutos. Você acha que dá para fazer a última frase, Carol? É que a última frase é bem longa. Longa, né? Tem duas Então, traduções e a explicação dele é um pouco longa. entendi. Então, eu acho que como a gente teve o probleminha de cair opa, Eu acho que pode ficar para a próxima e a gente vai conversando a, sobre, né, se alguém tiver mais questões. O que que você acha? sim, concordo. Então, gente, a gente, assim, nas frases a gente vai ficar por aqui hoje. Aí, se vocês tiverem mais alguma comentário para fazer, alguma outra observação, alguma correção aí que a gente, né, deva ter cometido algum erro, alguma coisa assim, vocês Sim. destaquem aí. Eu vou voltar aqui rapidamente nessa frase aqui. Eu queria dar um destaque nela, né? Eu gosto de dar destaque, né? Então vou destacar aqui. Então, seguinte, aqui a gente tem traduzido por benevolência, como vocês devem ter, né? Eu já ressaltei isso nos estudos anteriores, né? A benevolência está aqui, ó. Jan, está aqui. E aqui do lado da benevolência, você tem Pu e Jan. Jan, né? Jan, aqui. Pu, Jan. E o Xi aqui. Então, do jeito que foi traduzido aqui, ó, no que se refere à benevolência, não se pode declinar de sua busca, nem devido ao mestre. Então, eu fiquei pensando que, quando eu li essa frase aqui, fui assim, né, fazer uma interpretação própria, assim, a partir né, disso aqui, né, do chinês aqui tradicional. Eu fiquei pensando assim, pô, agir aqui, ó, agir, dá para traduzir aqui agir, né, o Jan aqui, que isso aqui é muito difícil de traduzir, né, o pessoal traduz por humanidade e a gente vê que não é um termo legal também. Benevolência, ele se esforça bem também, mas ele acaba dando umas derrapadas também. Mas aqui, Pu Jan,
esse Ran e o Yu, então eu fiquei pensando assim, se você age humanisticamente, você age, né, com benevolência, não, vamos dizer assim, isso não, isso não permite que você, vamos dizer assim, descarte, você assim, não permite que você se desfaça da figura do professor, sabe? Eu interpretei assim o negócio, ficou meio diferente, né? Tipo, se você age com benevolência, se você é benevolente, não tem lugar para exclusão do professor. E o não aqui, ó, ele é um não assim, como disse como disseram na live, no estudo anterior, né? Ele é diferente do U, ele é aqui, vamos dizer assim, ele é cortante aqui, né? Ele é assertivo aqui. Então não dá para descartar a figura do professor. Mas só que aqui o professor, a gente percebe que ele não é um. Opa, desfocou aqui um pouquinho. Deixa eu ver se volta. Aí. Né, não, isso não é tão simples assim, né? Aqui não se trata aqui de simplesmente ser alguém ali, uma pessoa, etc. Então, eu fiquei pensando assim, essa minha interpretação me faz sentido por causa daqui, ó, o que segura o que eu estou tentando externar para vocês aí, é isso aqui. A gente tem aqui o Yang, né? E o R. Então aqui vamos dizer assim que o significado, opa, desfocou de novo. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então aqui sem muita tradução, aqui a maneira mais seca aqui, duas pessoas juntas, né? Ou seja, pessoas e o número dois. Então não é uma pessoa só. Seria no mínimo duas pessoas. Deixa eu voltar. O foco aqui. Hoje está complicado. Vamos ver. Enfim, o que eu queria dizer, que não vai voltar ao foco, o que eu queria dizer é, então se a base aí são duas pessoas, como é que você vai descartar ou se a base sua é vamos dizer assim, a relação, como é que você vai excluir então? Entende? Seja na figura de alguém ou de uma instrução, de um conhecimento, alguma coisa assim. Como é que você vai excluir isso daí se você tá agindo com base na relação? Entende? Então não tem como você não vai pensar por exclusão, você vai pensar por inclusão. Então a figura do professor aí, no caso, ela está dentro. Então eu fiquei pensando numa interpretação aí que parece que saiu um pouco aí da tradução, né? Dessa tradução que está aí. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que é muita viagem da minha cabeça? Porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Né? Interpretando com essa base né? Imaginando que o Confúcio pensa com base na relação, mais do que do que na predicação, né? Digamos, né? No termo mais técnico, filosófico, né? Não pela predicação, e sim mais pela relação. Aqui Marcelo diz: a benevolência é uma espécie de sabedoria que considera a relação com o outro como primordial. Bom, se a Carolina quiser responder, eu só vou, aqui para não perder, só para completar minha exposição aqui, acho que um ponto de partida legal. Acho que é um ponto de partida aí que, que ajuda. Eu imagino que a benevolência considera a relação com o outro cordial. Eu imagino que sim. Mas eu não posso dizer que essa é a opinião do mestre sim, né? Que a gente está vendo mais nas explicações dele. Ele enfatizava nessa frase a questão assim, não, ele diferenciava a virtude da benevolência de buscar o tal da benevolência. E ele disse que a benevolência ela é o ponto de partida do tal.
né? Você começa esse caminho a partir da benevolência, né? Mas ele é um caminho. Então, eu acho que sim, eu acho que tem relação com o outro. E nesse caso, Carlos, em relação a essa questão de você estar em relação com alguém. Ali na frase, de fato, ele não falava que não existe essa relação, né, do discípulo com o mestre, mas que você não deve temer, que o discípulo não deve ser humilde, né, em relação. É que humilde é uma palavra com um significado um pouco complicado, assim, cada um interpreta de uma forma. Mas no sentido de que você não precisa ficar acanhado, né, na busca por essa, né, na busca pela benevolência. Entendi. Ele traduz isso também como verdade depois, porque depois ele fala assim, Uhum. você não deve superar quer dizer, você deve superar até se necessário superar o seu mestre quando você busca a verdade. Então tem uma confusão de termos aí, né? Então, o que eu fiquei pensando agora é o seguinte, com base nisso nessa interpretação que eu expus aqui, se você não teme o seu mestre, não teme ultrapassá-lo, então você não exclui ele. Se você teme, você exclui, Ah, sabe? É isso que eu fiquei pensando agora. Falei, é. poxa, sabe? Para mim faz sentido. Para mim não tem conflito né, na interpretação que você está trazendo aí. E nessa que eu estou me arriscando aqui em expor aqui para vocês, aqui, né, botando a cara a tapa aí para vocês me fazerem seu julgamento aí, né? Eu achei que agora você explicando de novo para mim aí, eu achei que se você não teme o seu mestre, se você não, né, O você discípulo não não deve ser exclui ele. subserviente. Em relação a essa busca pela verdade, pela busca pela benevolência, ele não deve temer superar o mestre, né? Ele não deve ser humilde, ele não deve ser. Eu não sei o que é subserviente, tipo submisso, não, não deve. Ele não deve ser envergonhado, não deve, né? Vai e busca a verdade, busca a benevolência. Gosto da ideia de que implica duas pessoas mesmo, literalmente no Hansi. Hansi. Pois é, Luiz, eu também, eu também, porque esse é o famoso conceito mais importante, né, o pessoal considera aí, né, como o conceito mais importante do Confúcio, né, o Yang, né, sendo aí ao mesmo tempo um ponto de partida e um ponto de chegada, né, sendo por onde começa e onde quer chegar. Então, eu concordo. Eu acho legal essa ideia de duas pessoas e o fundo disso daí, vamos dizer assim, né? Desse conceito, com essa ideia de duas pessoas juntas, tudo mais, né, o número dois ali, vamos dizer assim, mas o um também tá o número um também, né? O I também tá dessa base, vamos dizer assim, né? Relembrando lá naquela primeira live que a gente fez com a Júlia Souza, né? Lembra assim bem essa base que, né, que a gente está chamando hoje em dia, né, de interrelacionalidade, né? Ah, todas as coisas estão conectadas, né? Elas não são, elas estão, sabe? Então é um negócio que é bem interessante aí da gente ir esticando a conversa, né? A gente não, né, pelo menos a minha intenção aqui, a gente não está encerrando o assunto, né? A gente está dando, né, dando linha para a pipa aí, né? Não tem nem como Então, encerrar, né? né? E acho que é isso por hoje. Acho que tá belezinha, né? A gente tem aí uns 2 minutinhos, nem isso. Acho que é Tá. só tempo de. Você tem mais algum comentário final, Carolina? Eu queria agradecer o pessoal que participou junto aqui. E desculpa pelo problema ali da internet no começo, mas, né, acontece. Valeu. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos. Opa, maravilha. Valeu, gente.
Obrigadão também para vocês aí. Um obrigado geral para todo mundo aí. E boa noite para vocês também. Até a próxima aí, gente.